para os irmãos. Louvamos a Deus, amados irmãos, por essa oportunidade que nós temos de estar na presença do Senhor, para juntos louvar e bendizer o nome do Senhor. Igreja Batista Ebenezer, uma igreja de oração, uma igreja que tem crescido na graça do Senhor. Louvamos a Deus pela vida do pastor Renan, nosso líder espiritual. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão, de cada família. Nós louvamos ao Senhor, porque realmente o Senhor tem manifestado o seu poder, sua graça sobre nossas vidas. Amados irmãos, nós hoje temos um tema como estudo essa noite. O tema fala que Deus está disponível ao cristão que ora. Deus está disponível. Veja só que para isso, para essa verdade, nós estaremos lendo na palavra do Senhor mais um homem que deu um belo testemunho do poder de Deus na vida dele, porque era um irmão que orava. Esse irmão é um irmão Tiago, e irmão também do Senhor Jesus. É um homem que tinha um testemunho, deixou um testemunho muito grande para nós como igreja do Senhor, sobre o poder da oração, sobre o poder da oração. Então nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 5, verso 13 e verso 14. E os irmãos, no decorrer do estudo, depois os irmãos podem acrescentar algo mais que o Espírito Santo dê aos irmãos. Versículo 13 diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, e ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, logo no início da carta, primeiro capítulo da carta, versículo 5, Tiago já fala algo, discorre algo sobre a oração. Conforme falamos na semana passada, o último estudo, que quem realmente quer ter sabedoria, peça ao Senhor em oração, que Ele dá. Então eu já começo falando em oração. E no capítulo 5, agora Tiago nos incentiva falando sobre a oração, discorrendo sobre a oração. Porque, irmãos, nós com certeza, sem o Senhor Jesus, nós nada podemos fazer, nada podemos realizar. Sem Ele nada podemos fazer. Então, em tudo, nós temos que pedir ao Senhor, pedir auxílio do Senhor, porque Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. E veja que então ele faz pergunta no versículo 13. Ele fala assim: está alguém entre vós aflito? É uma pergunta que ele faz dentro do texto para os irmãos. Está alguém entre vós aflito? Porque a aflição, em toda história bíblica dos servos de Deus, todos eles, homens, mulheres, servos de Deus, houve alguns momentos, podemos dizer assim, de aflição. Mas em suas aflições sempre tiveram assistência do Senhor, porque ele sabia que Deus ia ouvir eles e ia dar uma resposta, porque Deus está sempre presente no dia da angústia. Ele é socorro bem presente no momento da angústia. Eles tinham essa certeza, principalmente o salmista Davi. Ele consultava o Senhor, diz o texto, e levantar grandes gigantes na vida de Davi.
mas ele buscava conselho do Senhor, auxílio do Senhor, socorro no Senhor, e ele era muito bem sucedido. Então, todo cristão que tem essa certeza, ele é uma bênção, a vida dele é uma bênção. A vida dele é uma bênção. Então, está alguém entre vós aflito, ore a Deus, que com certeza Deus vai dar uma resposta, principalmente nesses últimos dias. Deus ele tem nos assistido, porque somos seus filhos. Lá em Hebreus diz que nós não somos bastardos, somos filhos de Deus. Então, se somos filhos, nós somos abençoados, abençoadíssimos. Porque o sol é para todos, independente de cristão, não cristão, o sol é para todos. A lua é para todos, a chuva é para todos. Mas as bênçãos especiais são para os filhos de Deus. Então não há motivo de nós ficarmos preocupados, apavorados com nada. Mas antes temos que orar a Deus, orar ao Senhor, ter essa alegria de orar, de conversar com Deus. A oração é conversar com Deus. Nós temos agora 31 dias de oração. Nós cremos que Deus, ele não vai fazer, ele já tem feito. Agora vai fazer muito mais se nós continuarmos em oração, ser constante na oração. Então, Deus está disponível a todo cristão, a todo filho de Deus que ora. Então precisamos ter essa intimidade. Então ele fala, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores a Deus. Olha só. Está alguém contente? Cante louvores a Deus. Efésios, ele diz lá em 5,19, diz para a gente estar sempre salmodiando o Senhor, com cânticos espirituais. E Colossenses diz para a gente buscar as coisas de cima, não é isso? Então, sempre contente, louvando e bendizendo o Senhor. E isso sempre nos dá uma alegria. Está alguém contente. Veja que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles estavam em perigo de vida. Mas por volta da meia-noite, eles louvavam ao Senhor. E eles tiveram uma resposta, de libertação. Então, vale a pena. O próprio Senhor Jesus, ele antes ali no jardim, antes dele ir para a cruz do Calvário, ele louvou com os discípulos. Eles cantaram um hino. Nós não sabemos qual foi o hino, mas eu creio que pode ser até Salmos 23. O Senhor é o nosso pastor, nada me faltará. Tem aquela música, o Senhor é o meu pastor. Então, eles tinham essa certeza. É isso? Eles tinham essa certeza. Então, nós também temos que ter essa convicção. Está alguém contente? Cante louvores. Cante louvores ao Senhor. E no versículo 16 do texto, ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Veja só, então ele fala que se está aflito, ore, se está contente, ore. E agora ele diz que se tem alguém doente, versículo 14, se tiver alguém doente, ore ao Senhor, porque a oração do justo, ela pode muitos seus efeitos. Nós precisamos crer nisso, que as nossas orações, elas são daquele que tem a vida consagrada, procura consagrar a sua vida diariamente diante do Senhor. Deus ouve a sua oração e responde, como já dissemos, porque a oração do justo pode muitos seus efeitos. Amados irmãos, às vezes nós perdemos alguns privilégios
Porque muitas vezes falta de conhecimento. Simão sabia? Falta de conhecimento. Porque nós já fomos, não vamos ser justificados. Nós já somos justificados em Cristo, diz Romanos, capítulo 5. Fomos justificados em Cristo e agora temos acesso direto ao Pai. Consagramos nossa vida diante do Senhor, fomos justificados e agora temos acesso direto do Senhor. Então, veja que a oração do justo, ele diz aí, pode muitos os seus efeitos. Então, aí o versículo 18 diz assim: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O texto está falando no versículo 17, que era um homem chamado Elias. Era um homem sujeito a falhas, mas ele orou. Depois de 3 anos, que não chovia, ele orou e choveu na terra, e o povo foi abençoado. Aí, logo após diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Isso é verdade, temos que abraçar isso. Como igreja do Senhor, temos que abraçar isso. É uma bênção, o poder da oração. Então veja que Deus sempre faz tudo também de acordo com a sua vontade. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz que Deus faz tudo de acordo com a sua vontade. Por quê? Quando está num propósito de Deus, não há quem segure. Não há quem segure o poder da oração. Porque temos que observar isso. O grande apóstolo Paulo, servo do Senhor, ele passou por uma experiência um pouco difícil, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8, e ele falando com o Senhor sobre o que estava acontecendo com ele, depois os irmãos vejam com carinho, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8, e ele então colocou a sua dificuldade diante do Senhor, e o Senhor falou assim: meu servo, a minha graça te basta. Olha só, a minha graça te basta. Então, por quê? Nem sempre o que nós achamos que vai ser bom para nós está no propósito de Deus. Porque o apóstolo Paulo, se eu vejo assim, espiritualizando o acontecimento, Deus era poderoso, é poderoso para tirar aquele mal dele, aquilo que estava incomodando ele. Mas a gente não sabe o que poderia acontecer depois. A gente não sabe o que poderia acontecer depois. E assim é na vida de muitos servos do Senhor. Às vezes, uns Deus cura, outros Deus prepara e leva, porque Deus tem um propósito em tudo. Ele tem um propósito em tudo. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo, assim aconteceu com vários servos de Deus, ainda está acontecendo. Então não há motivos também, mesmo tendo uma vida de oração, mas querer questionar com Deus. Aí não pode. Porque ele fala assim: a minha graça te basta, meu servo. Veja só, nesses últimos dias estamos passando momentos maravilhosos, mas daí a gente não pode perder a bênção de murmurar, mesmo tendo uma vida de oração, de murmurar, continuar confiando. O Senhor fala para mim: a minha graça te basta, igreja. E eu sou igreja, nós somos igreja. Ele nos ajuda na caminhada, mas só que nós temos que confiar no Senhor de olhos fechados. Então, amados irmãos, a oração, 3 tipos de necessidade: aflito, contente e enfermo.
Deus responde, né? Na oração. Se está aflito, ore. Se está contente, ore, cante louvores. Se está doente, busque o Senhor, e a oração do justo salvará o doente, vai curar o doente, né? A oração do justo pode muitos efeitos. Aí ele, voltando novamente, ele usa, por exemplo, Elias. Não se deixe dominar, não se deixe, somente nesses últimos dias, não se deixe dominar pelo cansaço, pelo sono espiritual, mas busque o Senhor oração. É um tempo, um momento de oração. Entra para o seu quarto e ore ao seu Pai em secreto, e Ele em secreto te ouvirá e te dá vitória através da oração. Amém, irmãos? Deus abençoe, tá bom, irmãos? Bom, e sempre observando Isaías, capítulo 59, versículo 2. Por quê? Entendemos que também a oração, através da oração, o tempo de Deus, porque através do tratamento de Deus com nós. É isso, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Esse é o Deus que nós servimos, né? Ele fala, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Esse é o Deus que nós servimos. Aí ele fala assim, mas antes, vossos pecados faz separação entre eu e você. Aí voltamos ao começo do estudo. Primeiro eu tenho que consagrar minha vida para ter uma vida vitoriosa através da oração. Resposta diz através da oração. Primeiro eu tenho que fazer, examinar, e depois eu parto para a vitória, como filho de Deus. Mas aí eu tenho que fazer uma reflexão de vida. O texto lá em Lucas diz que o jovem ele caiu em si. Ele falou assim, eu não posso ficar desse jeito. Ele caindo em si, eu vou voltar e vou palestrar com meu pai. Pai, pequei contra o Senhor e contra o Papai do Céu. Foi isso? Aí foi colocado um anel, uma revestimenta nova, foi feita uma festa para ele. Então é isso que Deus quer fazer conosco, né? Deus está pronto, né? A gente cai em si primeiro. A oração do Pai Nosso lá em Mateus capítulo 6 ensina isso, né? A gente consertar tudo direitinho, depois Pai, o Senhor intercede, Ele está pronto a nos ouvir. Que Deus continue abençoando cada irmão. Amém, irmãos? Né? Os irmãos depois podem compartilhar mais algo sobre essa reflexão ao Senhor. Deus abençoe.